Então vamos lá, galera do concurso da EBSER. Galera, bom dia para todos vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos deixar essa aula gravada para vocês, então posteriormente vocês podem acessar ela e assistir quantas vezes quiserem. Mais do que isso, a gente vai deixar aí disponível o material, em PDF. Maicon, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, tô bem. Vamos lá então. Então é o seguinte, o que a gente tem aí para falar? Teve um material que a gente mandou para vocês, que é da legislação básica da Lei 8080 e a 8.142, que é a base legal, lá, né, do SUS, né? E fora isso, a gente ainda comentou sobre o artigo 196, o artigo 200, né, que é a base constitucional, e depois a gente teve a Lei 8080 e 8.142. Vou trabalhar em especial, separado, os meninos que vão fazer enfermagem, né? Eu não sei quantas pessoas vão ver essa aula depois, mas em especial a gente vai levar os meninos que vão fazer enfermeiro com o decreto 7.508, porque é uma legislação mais típica de cair nas provas, né? Inclusive do edital para cair para enfermeiro e não cai para técnico de enfermagem, então a gente tem que separar. E agora a gente vai trabalhar de um assunto que cai em ambas as provas, tá? Então, toda aquela parte primeira do artigo, que é base legal, financiamento, participação popular, artigo constitucional, legislação, tudo aquilo a gente consegue trabalhar dentro daqueles slides, dentro daquela primeira aula que a gente teve. E aqui tem que ter uma atenção especial, tem que olhar de um modo diferente, que é o contexto das doenças epidemiológicas, né? Então, o que a gente tem que entender, os primeiros passos que a gente tem que avançar sobre esse tema? A gente teve lá no sistema, na Lei 8080, a responsabilidade de fazer a promoção e prevenção, tá? Isso é uma responsabilidade que a União ela tem que fazer, tá? A União, o poder público, ele tem que fazer a prevenção, promoção e não só a recuperação. A recuperação também tem que ser avaliada. Mas antes da gente chegar na recuperação, tem que ter tido promoção e tem que ter tido prevenção. Wender, por quê? Porque é muito mais barato, é muito mais fácil, né, você prevenir do que remediar uma doença. É muito mais barato você fazer campanhas incentivando que as pessoas parem de usar sal, por exemplo, ou diminuam o consumo de açúcar, do que você ir tratar um episódio hiperglicêmico numa UTI, né, uma síndrome cardiovascular, uma doença, um infarto, um AVC. É muito mais caro recuperar o sujeito depois. Então, uma estratégia para tentar minimizar a quantidade de internação e a gente não ter essa superlotação do sistema é isso, é você fazer a prevenção e a promoção. Dito isso, a gente tem que ter a saúde pública como uma responsabilidade de todos. Todos são responsáveis pela saúde pública. Wender, mas você falou que é um dever do poder público. Sim, é um dever do poder público e uma responsabilidade de todos. O poder público vai criar os meios, por meio de política pública, né, as condições adequadas para que a saúde aconteça no Brasil. Isso é responsabilidade dele. Contudo, cabe a nós promover, né, ajudar, fazer a nossa parte contra o sistema público de saúde. Wender, não consigo imaginar isso. Vamos pensar o seguinte. Todos, independente de religião, cor, credo, idade, local onde mora, todos têm direito à vacinação. A vacinação vai ser fornecida pelo poder público, vai ter as campanhas de vacinação. Contudo, é sua responsabilidade levar o seu filho para vacinar. Né? Você é o representante legal dele, a sua responsabilidade é levar seu filho para vacinar. É uma responsabilidade de todos. O governo vai criar os meios para que isso aconteça e você vai fazer a sua parte. Uma outra situação, né? Você vê uma criança caída na rua, né? Um exemplo escasso assim. A criança caída na rua passando mal. É responsabilidade do poder público ter uma equipe que vá até lá para fazer o resgate, o chamado SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, colete essa criança e leve ela para o hospital. Mas o poder público não vai ficar sabendo se você não ligar. Olha só, você tem que ligar, você tem que informar. Estou na rua tal, tem uma criança assim, tá passando mal, tá vomitando, tá, sei lá, caída no chão, né? E a gente queria solicitar que a equipe viesse aqui. É uma responsabilidade de todos, tá? A responsabilidade, esse dever do poder público não exclui a responsabilidade da sociedade, da família, tá? Sociedade, da família e das empresas.
Sim, as empresas também têm sua responsabilidade. As empresas também têm que criar meios para fornecer o acesso à saúde e promover prevenção, promoção e recuperação. Ah, vamos pensar um pouco aqui, ó. O que que deixa as pessoas doentes, né? A alimentação, sim, a alimentação deixa as pessoas doentes. Uma alimentação ruim pode ser responsável pelo adoecimento da pessoa. A ingestão de água, né, não tratada, né, não filtrada, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, deixa as pessoas doentes. Inclusive, deixa muita gente doente ao mesmo tempo se a gente não tem esse trabalho. O que mais? Trabalhar no local insalubre, será que deixa a gente doente? Trabalhar com privação de sono, trabalhando à noite, será que isso vai deixar a pessoa doente ao longo do tempo? Trabalhar em um local que é muito quente, um lugar que é muito úmido, será que deixa as pessoas doentes? Trabalhar com micro-organismos, né, diretamente, lidando com micro-organismos, será que isso deixa as pessoas doentes? Então, trabalhar com máquinas pesadas, máquinas grandes na indústria, né, máquinas que são automáticas, será que corre o risco de um dia uma máquina dessa decepar a minha mão? Me deixar doente, né? Causar má postura, né? Ortostática lá, uma má postura na coluna. Será que isso vai me deixar doente? Sim, tá? Tudo isso me deixa doente. O trabalho é perigoso à vida humana, tá? O trabalho como ele é, esse trabalho aí do século XX para o século XXI, esse trabalho com máquinas, esse trabalho de várias horas em pé, esse trabalho com privação de sono, trabalhando diretamente com micro-organismos, tudo isso é ruim para a nossa saúde. É ruim para a nossa saúde. A gente vai ver os efeitos disso lá na frente, né? A gente vai ficar doente. Mas, ó, como isso é algo evitável, ou pelo menos podemos amortizar isso, podemos amenizar isso, é responsabilidade da empresa criar condições especiais para que isso seja minimizado ao longo do tempo, tá? Então, ó, EPI, EPC, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, é responsabilidade da empresa fornecer isso. E dever do funcionário utilizar. Não adianta nada a empresa responsabilidade, comprar e entregar na mão do funcionário. O funcionário simplesmente não quiser utilizar. Tá? Manter o local, um local que corre risco à vida da pessoa, manter isolado até que seja feitas manutenções, né? Aqui na minha região tem muitas frigoríficos, tem muitos frigoríficos, frigorífico aqui na minha região. É uma região muito forte no agronegócio, é uma região que trabalha muito com carne, né, proteína animal, frango, gado, enfim, proteína animal, então tem muitos frigoríficos. E para congelar essa carne é utilizado lá uma sequência lá, eu não sei te falar exatamente o que é, mas é utilizado amônia. Tá? Amônia, coloca lá nos ductos lá para resfriar lá o ambiente, para manter essa carne numa temperatura ideal, para que ela não perca, tá? Contudo, essa amônia, quando tem vazamento de amônia, ela pode matar as pessoas. Né? Ela pode matar os trabalhadores ali. Olha o risco que essas pessoas estão inseridas, né? Olha o que isso pode acarretar na vida dela. É por isso, e só depois de ter dito isso, que a gente precisa falar da vigilância em saúde do trabalhador e da vigilância em saúde, tá? Só depois disso a gente fica confortável. Peraí, eu tô voltando nos slides aqui. Tá. Cadê? Aqui. Aqui, agora eu vou compartilhar com vocês. Só depois de ter falado tudo isso, eu tenho conforto para dizer vamos trabalhar de vigilância, tá? Um assunto fundamental, um assunto importantíssimo para a nossa prova. Eu acredito em questões, mais do que tudo, eu acredito muito em questões e a gente tem que falar em vigilância em saúde. Quando eu falo em vigilância em saúde, eu estou falando de várias pessoas, cara. Eu estou falando de vigilância em saúde do trabalhador, importante, responsabilidade da empresa. O que a empresa pode olhar para o trabalhador e dar mais segurança para ele ou minimizar os riscos aos quais ele está inserido, tá? Riscos, saúde, empresa, tá? Vigilância, saúde do trabalhador. Atividades laborais que são exercidas todos os dias e que podem ser minimizadas, tá? Eu tenho que falar de vigilância epidemiológica, tá? A vigilância das doenças que estão aí, zoonoses, doenças que são transmitidas de animais para o ser humano, né? Doenças transmitidas no contexto familiar, doenças que são transmitidas por conta da alimentação, da água. A gente tem que olhar para isso, tá? Eu vi muita atuante a vigilância epidemiológica na época que a gente estava com o Covid, tá? E as classificações. O que é uma endemia, o que é uma pandemia, né? Tudo aquilo que a gente já passou e a gente sabe a importância que foi a vigilância epidemiológica no estudo da doença, na quantificação das vítimas, nas medidas profiláticas que seriam ideais diante daquela doença, da forma de transmissão, tudo isso.
E a gente tem a vigilância em saúde ambiental. Não tem como a gente falar de saúde e não falar do meio ambiente. Por um motivo muito lógico, a gente está no meio ambiente, tá? O meio ambiente não é só lá da ecologia, né? Lembra quando a gente estudava ecologia? A gente desenhava um sol, a gente desenhava uma nuvem, a gente desenhava um gramado, aí a gente fazia uma casinha, aí a gente fazia várias árvores lá, pronto, esse é o meio ambiente. Não, o meio ambiente é muito mais do que isso, tá? Por exemplo, se eu estou numa empresa, lá numa empresa que é criadora de conteúdo, uma empresa digital, uma empresa que a gente faz serviço digital, enfim, o meu meio ambiente daquele local ali são os computadores, o ar-condicionado, enfim, esse é meu ambiente ali. É o contexto a qual eu estou inserido e as doenças que eu posso adquirir ali naquele ambiente. O Wender, mas sentado na frente de um computador a gente pode ficar doente? Sim, tá? A gente pode ficar doente sentado na frente de um computador. Se a altura da tela estiver mais abaixo ou mais acima, eu posso ter hipercifose ou hipocifose ou hipercifose. Isso vai causar um desvio na minha coluna e lá, com o passar do tempo, eu vou ter muitas dores lombares, tá? Pode fazer até o caso de mover, né, as vértebras, né? E esse movimento pode causar a pressão em cima da medula. Eu vou ter dores pro resto da vida. Pode ser que em alguns casos eu tenha que operar. Pode ser uma coisa horrorosa, tá? Ficar sentado muitas horas por dia diminui a circulação dos meus membros inferiores. Tá para pensar na trombose ao longo do tempo, tá? Tá para pensar em problemas cardiovasculares, talvez associados com outra doença ao longo do tempo. Tudo isso é saúde do trabalhador. Todos nós, né? A claridade do computador aos meus olhos pode provocar a perca, né, da minha acuidade visual ao longo do tempo. Isso também é um risco de saúde do trabalhador. Então você está inserido numa situação de risco. Ah, mas minha situação é mais tranquila. Será que é? Será que é? Nem vou falar dos enfermeiros, né, Michael? Nem vou falar os riscos que os enfermeiros estão inseridos. É o tempo todo manejando o sangue, é o tempo todo lidando com pacientes com doenças desconhecidas até então, é o tempo todo manuseando agulhas, a gente se fura. Eu, por exemplo, nossa senhora, eu já passei muito medo, porque eu fui em atender paciente, às vezes morador de rua, eu ia fazer o acesso no paciente, eu ia fazer uma retirada de um sangue para gasometria, alguma coisa assim, e furava o dedo. Eu, nossa senhora, eu queria morrer, meu Deus do céu, eu vou pegar uma doença, né? Aí vai fazer exame no paciente, vai fazer exame em você, fica em acompanhamento, às vezes tem que tomar coquetel, uma droga, né? O risco que a gente tem quando a gente fura um paciente e fura o próprio dedo. Eu lembro que uma vez, só a título de curiosidade, mas vezes a gente tinha uma paciente que estava entubada, uma senhora de 47 anos, e eu fui fazer uma HGT. Eu fui fazer um HGT nessa senhora. E no HGT que eu fui fazer, a HGT capilar que eu fui fazer nela, depois que eu tinha furado ela, eu furei meu próprio dedo. E o medo? E o medo de pegar uma doença, né? O medo de pegar uma HIV, né? O medo de pegar uma sífilis, ter que ficar fazendo tratamento, tomando bezetacil, ou ficar tomando coquetel porque teve HIV, aquela medida profilática, tu passa mal, vomita, tem enjoo, você não tem muita força para nada, né? Olha o risco que a gente está inserido, né? Olha o risco que a gente está inserido. Tudo isso é importante na vigilância em saúde, tá? Se eu pudesse descrever o que seria vigilância, seria a gente procurar onde é que a doença está chegando. Ficou meio ruim, né? Mas é isso mesmo, tá? A gente tentar entender da onde que a doença está chegando. A história da vigilância sanitária não está no edital de vocês. Não está. Contudo, eu acho que para contexto de conhecimento, para contexto assim, ó, às vezes vem uma prova um pouquinho mais elaborada, mais difícil. Eu vou deixar no material de vocês essa descrição do que seria, né, a evolução ao longo do tempo. De cara, o que eu posso dizer que é muito importante é a gente entender o que foi dois momentos históricos, tá? O primeiro no Brasil foi a chegada da família real portuguesa em 1808, tá? A chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808 foi um salto de qualidade na saúde, na vigilância em saúde no Brasil. Foi um salto de qualidade. Sabe por quê? Porque aqui não tinha nada. A gente não tinha nada de vigilância, a gente não tinha nada de cuidado com saúde. Ninguém se importava com o Brasil. A maior cidade da época era o Rio de Janeiro. Era o principal ponto de encontro, né? E lá era uma porcaria, tá? Era uma porcaria. Jogavam excrementos na Baía de Guanabara, jogavam excrementos no rio, né? Não tinha o hábito de lavagem das mãos, para quê, né? Mortalidade infantil, lá em cima, era uma terra de escravos, né? Era uma terra de negros,
bandos, né, de foragidos. Então ninguém se importava muito. Só vinha aqui, pegava madeira, o pau-brasil, levava embora para Portugal. Quando descobriram o ouro, vinha aqui, pegava o ouro, levava de volta para Portugal, levava um diamante, e aqui não deixava nada. Aqui pouco se importa. A gente só deixa uma junta provisória de poder aqui. Aqui deve deferência à metrópole que é Portugal, e pouco se importa. Contudo, a vida como ela é, o príncipe regente na época, Dom João VI, se sentiu ameaçado porque Napoleão Bonaparte estava devastando a Europa e estava chegando muito próximo de Portugal e jurou que iria pegar a corte portuguesa. Ó, Portugal, a gente vai te invadir, viu? Vocês estão aí tendo relações com os britânicos, a gente não gosta dos britânicos. Vai manter relação? A gente vai invadir vocês. Ficaram todos apavorados, falaram, vamos fugir, senão a gente vai morrer aqui. Vamos para onde? Vamos para um lugar longe, então? Já sei. Vamos para o Brasil, tá? A terra de Veracruz. Vamos para a terra de Veracruz. Lá Napoleão não chega. E eles vieram para cá. Quando a família real portuguesa chegou no Brasil, uma família acostumada com a Europa, a cidade mais desenvolvida na época, com luxo, com um clima ameno, aí de repente chega aqui em março para abril, chega no Rio de Janeiro, aquele calorão, né? Aquelas pessoas tudo pelada, tudo negra, né? Que tem um preconceito racial aí, tudo doente. Eles olham assim e falam assim: Nossa Senhora, onde é que a gente chegou? Meu Deus do céu, estamos no inferno. Né? Aos olhos portugueses, o Rio de Janeiro era realmente um inferno, tá? Era uma cidade que fedia, ratos, parecia boi, era enorme os ratos que tinham lá. Tudo isso era um ambiente perfeito para a proliferação de doença, perfeito para o acometimento da saúde das pessoas. Chega o príncipe regente, Dom João VI, toda a família real portuguesa, a nata da sociedade portuguesa lá, cerca de 10 a 15 mil pessoas, coloca as pessoas nas casas mais próximas, tudo para a rua, toma a casa das pessoas e dizem que vão pagar um aluguel, olha só, toma as casas das pessoas e aí ele começa a tomar as medidas que foram fundamentais para ser o pontapé do que a gente viria a entender como vigilância em saúde. Começou a ter um serviço, primeiro, criar a primeira escola de medicina. Ué, a gente vai ficar aqui eu não sei quanto tempo, precisamos ter médicos aqui. Escola de medicina, as medidas profiláticas, o isolamento, né, o afastamento de excrementos, né, proibir, né, que as pessoas joguem excrementos no rio. Ué, claro, a gente bebe a água do rio, por que a gente vai jogar o excremento na água que a gente bebe? Não faz o menor sentido, né? O isolamento dos doentes, e cara, tudo que foi feito a partir daqui foi o pontapé. Então, a fuga da família real portuguesa para o Brasil foi importante para o Brasil, tá? Mas a gente ainda está sendo explorado, tá levando nosso ouro. Sim, mas se a família real portuguesa não chegasse no Brasil, a gente estaria 200 anos atrasado. Foi um avanço científico, um avanço tecnológico, a forma de ver o Brasil dessa forma foi muito importante, tá? Um outro ponto muito importante vai ser o ponto da vacinação, tá? O ponto da vacinação foi muito importante. A gente teve a guerra, não é a guerra, a guerra da vacina, a batalha da vacina, que era eu esqueci o nome dele, a revolta da vacina. A gente teve a revolta da vacina, que foi um momento muito importante no nosso país, que é quando a gente teve a vacinação de varíola, né? Foi principalmente de varíola, que foi um momento de 1904, que a gente teve uma proliferação, e aí por decreto, acho que se não estiver enganado, foi o presidente Washington Luiz, que decretou a vacinação. Quer queira, quer não, você vai vacinar. Aí chegava a gente do governo, né, e só te pegava a força e vacinava. A população tava com medo, né? Vão matar a gente, isso aqui é para matar a gente. Foi um momento muito importante. Tudo isso vai estar no material de vocês. Mas eu quero avançar nesse sentido aqui, tá? Para falar da vigilância em saúde, tá? Então é o seguinte, esse daqui, não, peguei o errado, não é esse. Esse daqui é o documento do CONASCENS, tá? O CONASCENS é um documento que fala dos conceitos básicos da vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, tá? Esse documento aqui a gente vai deixar para vocês, tá? Esse documento aqui ele vai falar da estrutura, é um documento um pouquinho grande, mas ele vai falar da estrutura e eu vou deixar para vocês. O que eu queria trabalhar com vocês é esse daqui, ó. Perfil demográfico e epidemiológico do Brasil, né? Quais que são as condições? Quais que são as condições que vivem a nossa sociedade? Né? Quais os tipos de doenças que são recorrentes, tá? Nas últimas décadas, a população brasileira experimentou importantes mudanças em seu padrão demográfico e epidemiológico
Queda importante da fecundidade. O Brasil era um país que tinha muitos filhos, né? No tempo das nossas avós, era normal ter 10 filhos, né? 10 filhos era um ambiente perfeito para a previdência social. Porque para pensar, é o marido e a esposa, não é isso? Eles são casados. Aí eles têm 10 filhos. Esses 10 filhos, quando eles estiverem trabalhando, esses dois aqui vão estar aposentados, não é isso? Então, quando esses 10 aqui estiverem trabalhando, esses dois estão aposentados. Então, a aposentadoria desses daqui está garantida, porque esses daqui eles estarão trabalhando. Então era um ambiente perfeito, né? Só que com o tempo, ter muitos filhos é muito gastoso, né? É muito difícil, você tem que ter educação, tem que acompanhar. Então cada vez mais as pessoas foram diminuindo os números de filhos, principalmente quando se desenvolveu os métodos contraceptivos, tá? A pílula, a camisinha, né? Enfim, a injeção, todos esses métodos contraceptivos, eles fizeram uma queda brusca da fecundidade, né? Cada vez se tem menos filhos, tá? E agora começou a se falar de planejamento familiar. Vamos ter filho na idade que eu quero, a quantidade que eu quero, tá? Isso foi muito importante, isso teve uma mudança gigante também. Outro fator que a gente tem que falar é a expectativa de vida, tá? A gente está vivendo mais, a gente está vivendo mais e a gente quer viver melhor, tá? Com o avanço da ciência, com o avanço da vacinação, em caso das doenças, das terapias, né, cardiológicas, cardiovasculares, tudo isso aí, as pessoas estão vivendo mais. Se a expectativa de vida outrora no Brasil foi de 50 anos, hoje a gente já está chegando muito próximo aí dos 70, né? 71, 72 anos como expectativa de vida. É 20 anos a mais vivendo, né? Aumenta a relevância das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta, tá? Isso tudo também influencia, né, o perfil demográfico do Brasil, né, o perfil epidemiológico, e das causas externas e manifestações contemporâneas dessas mudanças. Por outro lado, a persistência dos antigos problemas de saúde pública e surgimento de novas doenças no adoecer e morrer por outras transmissões emergentes e reemergentes adicionam a complexidade dessa realidade, tá? Doenças emergentes surgiram. É o Covid que surgiu, é o SARS-CoV-2 que surgiu, né? Surgiram, a gente surgiu e a gente está lidando com esse problema. Reemergente, doenças que até outrora estavam extintas no nosso país e voltaram a aparecer. Varíola voltou a aparecer em dado momento, né? Com outros casos. Então isso tornou um caso complexo. Algo que é importante que a gente tem que falar sobre a saúde, a vigilância à saúde, é o fato da vacinação. A vacinação, né, conseguiu extinguir muitas doenças. Contudo, as pessoas que cresceram no movimento anti-vacina e isso fizeram ressurgir algumas outras doenças que até então estavam extintas, tá? Essa função, esse ordenamento, essa ação fez reemerger, olha só, reemergente doenças que até então a gente não tinha mais problemas com ela. Por ser dinâmico e complexo esse cenário, existe análise contínua da situação da saúde das populações a fim de orientar a tomada de decisão nas diferentes esferas da gestão do sistema, né? Então a gente, olha só, é dinâmico, é um cenário que está mudando o tempo todo. O Brasil tem inserido num contexto muito maior que a América Latina e muito maior que o mundo, tá? Então, doenças que acontecem lá no Japão, questão de horas, podem estar aqui no Brasil por conta do tráfego aéreo, né? Aviões vêm de lá quase que todos os dias, né? Todos os dias praticamente, né? E tudo isso influencia o nosso contexto em saúde. Então, isso tudo tem que servir como redefinição de prioridades e definir os cenários futuros que a gente vai ter intervenção em saúde. A vigilância em saúde tem sido aprimorada quando influenciada pelas evidências produzidas. Então, a vigilância em saúde, ela trabalha prioritariamente com a produção de dados. Esses dados serão analisados pelo gestor e o gestor vai definir as suas atividades a partir desses dados. Esses dados são fundamentais para a definição de políticas que serão inseridas no contexto social. Fundamentais. Sem dados, sem alimentar esse sistema, não tem como o gestor saber qual que é a medida que ele deve usar e agir com inteligência. É aqui que entra um fator fundamental, que é a tal da notificação compulsória. É importantíssimo a notificação compulsória. A notificação compulsória é você dizendo para o Ministério da Saúde, é você dizendo para a Vigilância em Saúde, é você dizendo para a Vigilância Epidemiológica, dizendo o seguinte, ó, aqui tem essa doença, ela está assim, assim, assado, acometeu essa pessoa tal dia e está indo até tal dia. Aqui temos essa doença, tá? Então, essas evidências produzidas são fundamentais para as próprias ações e a observação de uso de informações de magnitude dos problemas em saúde em determinantes de saúde. Sem falar dos riscos entre as pessoas,
de regiões distintas, né? A influência das desigualdades, contexto social, econômico da saúde das populações brasileiras, tá? Então, ó, fundamental que eu tenho para falar para vocês, né? A desigualdade. Isso influencia diretamente a saúde. Então, o sujeito viver numa moradia sem estrutura, uma estrutura muito ruim. O sujeito não ter acesso à água tratada, isso eu já falei. O sujeito ter uma alimentação, acesso à alimentação com alto teor calórico, né? Alto teor calórico. Alimentação enlatada, com as medicações alimentação cheia de conservantes, né? Viver num local que é insalubre, né? Viver perto de uma encosta, ou viver, sei lá, próximo, deixa eu pegar um contexto aqui, viver abaixo de um local que é um rio contaminado, tudo isso vai influenciar a saúde, né? Então, ó, contexto social, o fato da pessoa ter essa fragilidade influencia no contexto saúde e doença dessa pessoa. Fundamental. Importante. As mudanças nos cenários demográficos, o crescimento da população, no caso no Brasil a gente teve a tendência de diminuição da formação em família, né? As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, tá? Isso é interessante de observar. As pessoas agora, elas podem planejar a sua vida. Eu quero ter um filho, eu quero ter 2 filhos, eu não quero ter filho nenhum. Isso é algo interessante a se observar ao longo do tempo, né? O contexto das doenças epidemiológicas no Brasil, né? E as suas regiões. Por exemplo, quando você vai viajar para a região lá do norte, né? Do extremo norte, é aconselhado que você tome a vacina da febre amarela, não é isso? É aconselhado que você tome a vacina da febre amarela porque lá tem maior incidência, não é isso? Em algumas regiões, você pode ter, dependendo da alimentação que você consumir, você pode ter disenteria, então a região vai influenciar diretamente na sua saúde. E as tomadas de decisões na esfera de gestão do Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único, ele avalia um país, um sistema de saúde que é dinâmico, ele se movimenta, ele não está estático. Todas as medidas que a gente fazia no passado serão diferentes, pode ser que sejam diferentes das medidas que a gente faça esse ano. Ficou confuso? Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar um cenário, vamos olhar para o Brasil. Vamos imaginar que em Goiás, vou pegar Goiás que eu conheço bem. Em Goiás, no ano passado, a gente gastou muito, mas muito mesmo com Covid. Covid era a doença do momento, era a coqueluche do momento. Era Covid, a gente tem que tratar, é respirador, é máscara, né? É álcool em gel para os profissionais de saúde, é vacina, todo aquele contexto. Ok. Esse ano a gente não tem Covid, né? Com a vacinação, o avanço da vacinação, a gente conseguiu minimizar muito os efeitos dele. Inclusive, hoje as pessoas pegam Covid, às vezes não são nem notificadas, é chamada de subnotificação, nem vão na unidade porque não passam mal. Não passam mal, as pessoas estão vivendo a sua vida aí, não tem a notificação. Mas, esse ano, a gente está com a alta incidência de dengue. Muita dengue, chegou a época da chuva, tem muita casa abandonada, tem muito lixo na rua, as pessoas não estão tomando os cuidados que deveria com a água parada e agora a gente está tendo muita dengue. Ué, a gente vai continuar investindo em Covid, sendo que o problema agora é dengue? Claro que não. O gestor vai utilizar os dados que ele tem. Não que ele vai deixar de cuidar do Covid, né, das doenças, da prevenção, da promoção, enfim, tudo aquilo. Mas agora o problema é dengue. A gente está com os dados aqui, né? A gente está colhendo os dados aqui da Vigilância em Saúde, da Vigilância Epidemiológica. A gente está tendo as notificações aí dos postos de saúde, dos hospitais, enfim, da unidade de pronto atendimento. Isso está chegando para a gente que a gente está tendo muitos casos. Opa, tem muitos casos? Então esse é o nosso trabalho, onde a gente vai ter uma maior atuação, né? Isso tudo vai ajudar na gestão, tá? A gestão do sistema público. Sou oriundo de sistemas nacionais de informações, isso daqui a gente vai deixar para depois. Determinantes sociais segundo as regiões brasileiras. Instalações sanitárias da população urbana, rede geral de água canalizada, população adulta alfabetizada. O Ender, população adulta alfabetizada, pode influenciar na saúde ou se pode. Galera, existem exceções, tá? É claro que existem exceções. Meu papel aqui não é criar um estereótipo, né? Criar um rótulo, mas a gente tem que falar em números frios. O que são? Pessoas que não são alfabetizadas têm uma maior incidência em trabalhos braçais, tá? Pessoas que não são alfabetizadas, elas vão exercer trabalhos durante a vida dela que são, na maioria das vezes, mal remunerados com alta exposição à saúde,
Tá? Então, as pessoas que não são alfabetizadas, elas estão mais sujeitas a doenças do que as pessoas que são. Porque quem é alfabetizado vai procurar trabalhos melhores. Vai procurar, sei lá, fazer uma faculdade, vai procurar fazer um concurso público, ou até um trabalho mesmo, um trabalho aí de CLT, mas vai procurar um trabalho onde ela possa exercer o seu conhecimento, a sua inteligência de uma forma mais aproveitada, né? De uma forma mais proveitosa. Tá? Então, uma pessoa não ser alfabetizada influencia diretamente no seu aspecto de saúde? Claro que sim, né? Dificilmente, eu não estou falando que isso não exista, tá? Mas dificilmente você vai ver uma pessoa que é médico varrer na rua. Dificilmente. Dificilmente você vai ver uma pessoa que é, sei lá, advogado, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa que é advogado fazendo coleta de material reciclado. Né? Porque ele tem as outras opções, ele tem mais oportunidades, né? E isso é muito mais comum com pessoas que não tiveram acesso ao ensino formal, tá? Essas atividades que são importantes, são essenciais, né, para a vida urbana, mas que são executadas na maioria das vezes por pessoas não alfabetizadas, tá? Ou com baixa alfabetização, estudou muito pouco, tá? Então, ó, e acesso à coleta de lixo por serviço de limpezas, tá? O serviço de limpeza, coleta, o afastamento e o tratamento de lixo, esgoto, isso é responsabilidade do Estado, tá? É responsabilidade do Estado. Os indicadores do desenvolvimento econômico e social, combinados ao aprimoramento de aspectos quantitativos, oferta, uso, cobertura e qualitativos do Sistema Único de Saúde, incluindo ações de promoção, prevenção e controle de doenças de diferentes regiões, resultaram em questionável impacto na qualidade de vida da população brasileira, tá? Não tem como. Isso eu já falei várias vezes, eu vou falar algumas outras, tá? Não tem como você não falar de saúde pública e não levar em consideração a especificidade de cada região. Os problemas da região norte são diferentes do problema da região nordeste, que é muito diferente da região sul, que às vezes não é o mesmo da região sudoeste, que pode ser diferente da região centro-oeste. São regiões diferentes. Se eu pudesse descrever, eu vou te dar uma noção do que é o Brasil. O Brasil é o sexto maior país em extensão no mundo. Isso quer dizer que dentro do Brasil há vários outros países. Para ter uma noção do que eu estou falando, a Índia, que tem, sei lá, 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão de habitantes, é menor que o estado do Amazonas. Goiás é maior que o estado da Alemanha. É maior. Goiás, só Goiás. Se a gente tirasse o contexto do Brasil, a gente colocasse Goiás e Alemanha lado a lado, Goiás seria maior que a Alemanha. Se a gente juntasse São Paulo e Rio de Janeiro, é maior que o Japão. Muito maior que o Japão. Né? O estado da Paraíba é maior que o país de Trinidad e Tobago, eu acho que é o nome desse país, Trinidad e Tobago. Então o Brasil é muito grande. Dentro do Brasil há vários outros países, tá? Há vários outros países. A gente é muito rico, a gente é muito grande, uma extensão muito grande. E como a gente ocupa uma faixa muito grande em cima do globo, né? As regiões, né? A temperatura, as chuvas, né? As regiões que são mais áridas, outras que são regiões mais amenas, tudo isso influencia a saúde. Claro que sim. Então não tem como você não levar a consideração a especificidade de cada região. É por isso que um governo central nunca daria certo no Brasil. Não tem como dar certo um governo central. Lembra daquela coisa das capitanias hereditárias? Um governo central, um governo que manda em tudo, né? E aí o sujeito que está lá no norte ele tem uma necessidade, o sujeito que está lá no nordeste tem uma outra necessidade. Quer dizer, não bate, né? As situações e situações que a gente tem que levar em contexto, tá? Tudo isso influencia. Oferta e uso de cobertura. Por exemplo, eu trabalhei numa região e eu vou falar o que é oferta e uso de cobertura de saúde, tá? Oferta e uso e a cobertura de saúde. Eu trabalhei numa região, na minha cidade, onde tinha 34 bairros, olha só que doideira, 34 bairros grandes, tá? Que estavam ligados ao mesmo posto de saúde. 34. E eu passava o dia inteiro sem fazer quase nada, né? Trabalhava muito pouco. Por quê? Porque todos aqueles bairros que eu estava trabalhando eram pessoas de classe média alta, eram as pessoas que tinham muito dinheiro. E aquelas pessoas ali, aquela região da cidade ali, onde as pessoas tinham muito dinheiro, elas não procuram um posto de saúde, porque elas têm dinheiro. Elas não querem utilizar o sistema público de saúde. É claro que tem as campanhas de vacinação, e até nessas campanhas de vacinação, elas vão lá, utilizam um posto de saúde para tirar uns pontos, né,
da sutura lá, elas procuram um posto de saúde, mas elas não vão lá marcar consulta. Não vão porque não querem, porque não precisam. Até muito mais fácil os funcionários dela irem lá procurar, né, atendimento no sistema, lá no posto de saúde, do que elas procurarem, porque elas tinham muito dinheiro. Olha que coisa interessante. E já em uma outra região, num bairro, né, uma região mais afastada um pouco, lá a gente atendia um posto de saúde, e era uma unidade grande, tá? E não dava conta de tanto serviço, porque naquele outro bairro era um bairro mais pobre e as pessoas não tinham para onde ir, né? Então, se ficasse doente, se queria uma receita, se queria uma consulta, se queria fazer pré-natal, tudo era no posto de saúde de referência. Então, isso é importante ficar bem fixado na nossa cabeça, tá? Na nossa mente, né? A oferta e o uso e a cobertura são coisas diferentes. Eu posso ofertar muito sistema e ter pouco uso. Mas isso quer dizer que o sistema está errado? Não. Isso quer dizer que as pessoas daquela região, elas não fazem questão de fazer uso do sistema, porque elas têm sua própria condição financeira, tá? Oferta e uso. Agora, uma outra coisa é a cobertura. Vou contar no contexto também de cidade. É importante ter esse conhecimento. Existem cidades que não têm 100% de cobertura da unidade básica de saúde, do atendimento primário de saúde. Não tem cobertura. Então, municípios que às vezes tem problemas financeiros, às vezes é um município que o prefeito às vezes ainda não tem uma renda interessante, ele não consegue colocar um posto de saúde por bairro. Simplesmente não consegue. E aí tem vários bairros que não tem cobertura, né? Não tem cobertura, não tem posto de saúde. Aí esses bairros que não tem cobertura, não tem posto de saúde, eles vão para onde tem. Aí o que acontece? Superlotação, né? Aí como demora muito para você ter um atendimento lá no posto de saúde, eles vão para a UPA, né? Vão para a unidade de pronto atendimento. Porque indo lá na UPA, ele tem na cabeça que ele vai ser atendido na hora. Não importa que demore, mas eu vou ser atendido hoje. Eu não vou marcar uma consulta para daqui a 2 semanas. Eu não vou marcar uma consulta para daqui a 1 mês. Vou ser atendido hoje. E se não me atender, eu vou brigar, eu vou reclamar, vou denunciar, vou fazer o que for necessário. Mas hoje eu vou ter meu atendimento. Aí o que acontece? A UPA, que deveria ser o setor secundário, ou seja, um nível de complexidade maior, às vezes tá tratando dengue. Tá tratando dengue. E dengue não é para tratar na UPA. Dengue é para tratar no posto de saúde. Gente, dengue, acompanhamento é dengue. A menos que tenha uma piora com a dengue hemorrágica, é para tratar no posto de saúde. Não é para ir para a UPA. A UPA é para atendimento de emergência, urgência e emergência prioritariamente. Não é emergência, é posto de saúde. Teoricamente tem que fazer a contrarreferência. Só que aqui que começa o conflito. Na hora que a pessoa ficou lá 2 horas esperando para ser atendida, e você como enfermeiro vai dizer para ela assim, ó, seu atendimento não é aqui, seu atendimento é no posto de saúde tal. Na hora que ele ficou 2 horas na fila, não teve atendimento, e ele ainda tá, sei lá, passando mal, tá com dor, não sei, ele vai brigar, né? É claro que ele vai brigar, ele vai se exaltar, vai ficar bravo pra caramba, né? Por quê? Porque a culpa não é do enfermeiro, a culpa não é dos profissionais que estão ali. A culpa é do sistema. O sistema deveria ter 100% de cobertura. Porque se o sistema funciona, se todos têm acesso ao sistema, se é 100% de cobertura, não vai lotar UPA, não vai lotar posto de saúde, porque cada um vai ficar vinculado ao seu bairro. E só vai chegar na UPA quando for referência, né? Referência, quando for referenciado. E a UPA, ela tem o papel de triar esses pacientes e ver quem é que realmente tem esse perfil. Tá? A gente não vai tratar dengue na UPA. Às vezes a gente até passa para atendimento para evitar um problema. Às vezes a pessoa está exaltada, é uma pessoa muito nervosa lá, tá? Né? Uma pessoa que às vezes não sabe, não tem muito tato para conversar, né? Não sabe lidar muito bem com a adversidade. A gente passa, mas não é o papel. Quer dizer, o sistema ele está deixando de atender alguém que precisa, que acabou de sofrer um acidente, que está com TCE, que está com uma fratura exposta, para atender um caso de dengue. Um caso de dengue, uma coisa que pode ser resolvida lá no posto de saúde, né? A importância que é e a incidência dessas pessoas nas unidades do setor secundário são altas, são altas, são altas. Não deveria estar lá, mas é porque a cidade não tem cobertura e isso vai continuar acontecendo até que a cidade tenha cobertura. Porque na hora que tiver cobertura, a gente vai educar a população. Ó, o seu posto de saúde é tal lugar, é lá que você vai resolver o problema. E na hora que a população chegar, tiver um atendimento rápido, tiver acesso à medicação, não é isso? Na hora que isso acontecer, ela vai gostar do posto de saúde e vai preferir o posto de saúde do que a unidade de pronto atendimento. A gente desloca esse pêndulo social, essa população. A gente consegue segurar aqui. Isso é a ideia de planejamento. É assim que deveria acontecer, tá? Então, fundamental todos esses conceitos.
Tá? Fundamental. O incremento expressivo do acesso à rede geral de instalações sanitárias, à rede geral de água, coleta de lixo, escolaridade de boa qualidade e a redução de pobreza extrema são alguns exemplos desse avanço. O Ender, mas espera aí, escolaridade de boa qualidade, o que isso tem a ver com a saúde da população? Cara, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Olha só, vou dar alguns exemplos. Semana de educação no trânsito. Olha o tanto que é importante a gente ir nas escolas e fazer a semana de conscientização e educação no trânsito. Você ensina para a criança de 6, 7, 8 anos, ela vai cobrar dos pais. Pai, o senhor não pode dirigir e falar o celular ao mesmo tempo. Lá na escola eu aprendi que isso é errado. Olha que importante. Semana de educação bucal. Né? Vamos levar os dentistas lá para a escola e vamos entregar escovas de dente, pasta, fio dental e vamos ensinar as crianças a escovarem os dentes. Olha que importante isso, a importância isso tem no impacto da saúde da criança. O programa Saúde na Escola, ela vai escovar os dentes direitinho, ela vai ensinar o irmãozinho, ela vai cobrar do pai, vai comentar, vai chegar com a escova. Isso vai ter um impacto na saúde da criança, né? Tudo isso. Semana de conscientização da gravidez na adolescência. O impacto que isso pode ter, informar que há preservativo no posto de saúde de graça, não tem que pagar, é só ir lá pegar, informar a importância que é fazer um acompanhamento com o ginecologista, o que é o normal e o que não é. Por exemplo, uma hemorragia, né? A pessoa tá lá 2 semanas, a menina tá lá 2 semanas com hemorragia e ela tá achando que isso é normal, que o fluxo veio forte, assim. Não é normal, minha filha. Você tá com hemorragia aí, a gente tem que tratar isso daí, né? Você tá com um problema sério, né? A conscientização sobre doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso, se a gente aliar com a escola, a gente tem uma promoção de saúde muito importante. É um foco, porque essa informação aqui, ela vai disseminar. Vai começar na escola, mas essa escola aqui, essa criança, ela vai contar para os amigos, ela vai contar para a família, tá? Ela vai procurar mais informação, ela vai procurar o posto de saúde, olha só, ela vai procurar o posto de saúde e um dia, esse adolescente, essa criança, vai virar pai. E essa informação que ele aprendeu lá na infância, lá na escola, ele vai carregar consigo, né? A importância do que é certo e do que é errado. Mesmo que ele pare de estudar em dado momento, ele vai ter essa informação, vai ter esse conhecimento do próprio corpo, da própria fisiologia, tá? Das doenças que o cercam. Isso é importante, tá? E a redução da pobreza da pobreza extrema são alguns exemplos desse avanço. Paralelamente, um busco da universalidade de ações do SUS e o aprimoramento da efetividade de programas e políticas de saúde têm sido perseguidos, tá? Apesar desse avanço, persistem desigualdades que devem ser discutidas e enfrentadas, né? Avançou muito. É claro que avançou. O sistema público de saúde hoje não é o ideal, não é o melhor do mundo e eu tenho plena certeza disso, tá? Mas eu tenho que falar para você que a gente tem o maior sistema público de saúde do mundo. Ninguém vacina mais do que o Brasil. Ninguém vacina mais do que o Brasil. Ninguém tem um sistema tão grande e estruturado como o Brasil. Somos tão grandes e somos referência para tantos países que o que fazemos aqui é copiado na África, tá? É copiado na África e é copiado até por alguns países na Europa, tá? O que a gente faz aqui é tão referência, tão importante, que americano veio para o Brasil ver como que é a distribuição de vacinas, a logística que é de vacinação para fazer a mesma coisa na época do Covid. Olha a importância que a gente tem, olha o quanto que a gente é grande, olha o quanto que isso é importante, o quanto que o SUS é tão bem estruturado. Hoje temos um critério de universalidade. Qualquer pessoa que queira vai vir no Brasil e vai ser atendida, qualquer mesmo, tá? Isso é uma ideia, isso é ideológico. Fisicamente isso é impossível, a gente não vai conseguir atender 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, não tem como isso acontecer. Mas ideologicamente, as pessoas elas terão acesso ao sistema público de saúde no mundo. E existe até o turismo, o turismo de saúde. As pessoas vêm no Brasil para tratar pessoas que estão morando na Venezuela, às vezes pessoas que são ali da Bolívia, as pessoas que são ali, sei lá, países vizinhos ali, da Argentina, fronteirinha ali, vêm para o Brasil tratar, porque a saúde do Brasil é referência. Não é a melhor. Volto a dizer, a gente não tem o melhor sistema público de saúde do mundo, eu tenho ciência disso. Mas melhoramos muito. Temos um caminho para correr ainda, tá? Às vezes esse caminho eu vou viver a minha vida toda e não vou ver isso chegar no final. Mas a gente ainda é referência de saúde. Beleza, vamos lá, tá? Entre 1991 e 2002, o acesso ao saneamento básico na área urbana foi ampliado em grande parcela da população brasileira. A prevalência percentual da população urbana sem acesso às instalações reduziu 4,3%, em 91, 2,5%, tá? As regiões sul, sudeste e centro-oeste que já apresentavam valores abaixo em 1991
reduziram ainda mais em suas populações sem acesso às instalações sanitárias em 2000. O que está sendo dito aqui? Ó? Importante. As regiões mais desenvolvidas no Brasil são as regiões que, historicamente, têm um melhor serviço de vigilância sanitária, são historicamente a região que tem o melhor saneamento básico no Brasil. Historicamente. Por quê? Porque são cidades muito ricas, tá? Já existe lá uma estrutura, o governo local decide fazer esse investimento porque é importante, né, para a preservação do meio ambiente, a saúde das pessoas, né? Historicamente, essa região ela vai ser mais, vai ter maior qualidade de saúde. Acho que essa é a definição perfeita. Regiões do Norte, regiões do Nordeste, são historicamente as regiões mais pobres do nosso país, tá? Isso não é preconceito, isso são dados, tá? São regiões onde a gente tem maior desemprego, locais que tem maior desemprego tem maior violência, tá? Casos de violência. Então, onde tem pouco emprego, há muita violência, tá? Onde tem pouco emprego, há pouca oportunidade, né? Há poucas faculdades, há pouco acesso ao ensino formal. Essas regiões, são regiões que apresentam maiores índices de dependência do Estado. Bolsa Família, auxílio não sei do que, auxílio gás, auxílio leite, né? Auxílio moradia. Todas essas regiões são regiões muito vulneráveis socialmente, tá? Então, ó, olha o que a gente tem aqui, ó. Olha como que isso é o inverso da região sudoeste, da região sul e até da região centro-oeste também. Olha como que isso é o inverso. O local é mais pobre, esse local que é mais pobre, ele tem menos empregos, né? Lógico, tem menos indústria, tem menos empregos. Tem menos emprego, tem menos indústrias, tem menos oportunidades. Tem menos oportunidades, maior índice de violência. As pessoas não deixam de comer. As pessoas continuam tendo fome. Se eu não tenho emprego, eu continuo tendo necessidade de ter dinheiro. Qual que é a forma de ter dinheiro? Ilegalmente, fazendo assalto, sei lá, roubo, não sei o quê. Então essas regiões, elas vão tendo também maiores índices de violência. E essa violência, ela pode culminar em problema de saúde. Essa pessoa, ela pode tomar um tiro e ficar paralítica, ficar pro resto da vida dependente de um respirador, não andando, paralítica, né? Maior número de internação por violência, né? Por casos de violência, e mais do que isso, a gente também tem a questão do saneamento básico, que é um problema, né? Eu vi um documentário recentemente que falava da prostituição infantil, né? Esses casos de meninas que eram menor de idade, acima de 14 anos, mas eram menor de idade, que se prostituíam porque não queriam ter acesso a um dinheiro, né? E era uma região muito pobre e essa era uma situação, infelizmente, né, que acontece no nosso país. Essas crianças estão vulneráveis, tá? Vulneráveis, estão à parte daquilo que o governo deveria fazer, tá? Olha que importância que tem esses dados. Esses dados vão alimentar o sistema. Tendo essas informações, o governo federal, ou o governo estadual, ou a prefeitura, ela vai ter meios de agir. Se é isso que a gente tá tendo, a gente vai tentar tratar isso com políticas públicas, tá? Então, ó, vamos passar. O que mais que a gente tem que eu queria falar? Certo? Esses dados eu vou deixar para vocês. E as mudanças, tá? As mudanças no perfil demográfico. Foi uma parte que eu falei com vocês. Vou deixar com vocês também, tá? Vou mandar material para vocês. Que, ó, diminuímos a fecundidade. As pessoas estão tendo menos filhos, estão tendo o chamado planejamento familiar, a partir do desenvolvimento de métodos contraceptivos, né? Fizeram uma pesquisa, eu sou de 93, tá? Eu nasci em 93, já tenho uma idade, né? Já tô com 30 anos aí. Eu lembro que quando eu era criança, lá na década de 90, final da década de 90, lá para a década de 2000, fizeram uma pesquisa na época, perguntando para as mulheres qual era a maior evolução tecnológica que impactaram a vida delas, né? A vida delas. E aí levantaram alguns quesitos, né? A máquina, né? A máquina de lavar roupas para as mulheres, isso foi um avanço muito significativo, né? Imagina, elas passavam horas todos os dias lavando roupa na mão, na pedra, lá esfregando, né? De repente agora você tem uma máquina que faz isso, você só tem que enxaguar e colocar no arame. Foi um avanço científico, né? Colocaram lá a televisão, colocaram lá os computadores, surgimento dos computadores, colocaram um monte de coisa lá. E o que as mulheres disseram que foram a tecnologia que mais impactaram a vida delas foi a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional foi com certeza aquilo que mais impactou a vida das mulheres. Porque era comum uma mulher ter 10 filhos. Como é que era a saúde dessa pessoa depois de 10 gestações, né? Como é que essa pessoa ia chegar lá, né? Como é que essa pessoa ia estar no estado dela depois de ter 10 gestações? E era comum
ter 10 filhos, né? E a gravidez é um período difícil, muito enjoo, a mulher fica com a barriga muito grande, tem dificuldade de mobilidade, não consegue fazer o serviço da casa, né? Tem 10 filhos, que hora que tu vai estudar tendo 10 filhos? Como que você vai estudar? Qual vai ser o acesso que você vai ter à educação? Não tem como. Tem como, você vai viver para casa, né? E a partir daqui que surge a pílula, ela pode planejar quando ela quer ter o filho, tá? Ela pode planejar quando ela quer ter o filho. Agora surge na mentalidade das mulheres que estão vindo, das adolescentes que estão vindo, que eu posso estudar, que estudar também é para mim, tá? Que eu posso, olha só, eu estudei pra caramba, agora eu posso trabalhar fora, trabalhar na cidade, trabalhar numa empresa, né? Criar uma empresa, não sei. Agora eu posso ser uma servidora pública. Olha o que está mudando aqui, tá moldando a mentalidade. Agora eu tenho empoderamento, eu posso cuidar de mim, né? Eu vou ter filho só quando eu quiser. Olha que interessante, né? E isso tudo é muito importante, tá? Isso é uma conquista. A pílula, né? Apesar de eu não ser hoje defensor da pílula, mas o impacto que ela teve na sociedade é inquestionável, né? E isso daqui assustou o governo. O governo olhou isso aqui e falou, nossa senhora, né? Como é que vai ser a previdência daqui a uns anos? Porque uma mulher tinha 10 filhos. Na hora que ela aposentasse, eu tinha 10 no lugar para conseguir recompor o que ela pagava de impostos. Como é que vai ser agora que a pessoa tem um filho? Como é que a gente vai sustentar essa previdência? Chegou num ponto que várias vezes, né, a cada 10 anos, eu brinco que a cada 10 anos vem essa proposta de lei, que é reformar a previdência, porque a previdência é insustentável, né? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né, as pessoas vão viver mais, quer dizer, não vai ter, a gente não vai tirar daquelas que estão morrendo para colocar nas que estão chegando, vão viver mais 20 anos, vão viver mais 30 anos, né? Aposenta com 60, está vivendo 90, está vivendo 100, né? E estão tendo menos filhos, tem menos gente trabalhando para sustentar mais gente aposentada. Não sustenta, né? É um sistema que não tem sustentação. E outra coisa que é importante que a gente tem que falar é as doenças, cara. As doenças sexualmente transmissíveis, tá? As doenças sexualmente transmissíveis, elas, cara, existem e estão aí. E a partir do momento que as mulheres, né, estão fazendo maior uso da pílula, tá? Isso é um efeito mais recente, talvez de 2005 para cá, né? As pessoas não estão fazendo uso do preservativo de barreira, que é a camisinha no caso, que não evita só a gravidez, mas que evita outras doenças também. Sífilis, HIV, HPV, né? Herpes, tudo isso era evitado pela proteção de barreira. E como agora as pessoas estão tomando pílula, estão tendo atividade, as mulheres então têm um empoderamento sexual. Elas podem ter relação com quem elas quiserem, não é isso? Elas podem ter uma coisa que até a sociedade julgava, meu Deus do céu, como assim ela pode escolher quem ela quer ficar e não ter compromisso nenhum? Olha que absurdo, né? A sociedade é horrorizada com isso. Meu Deus, como é que pode, né? Agora elas podem ter e agora elas não vão engravidar dessas pessoas, né? O que começou a surgir com aí? Doenças, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Inclusive surgiu o problema da AIDS, né? Isso lá na década de 80 para 90 surge o problema da AIDS, né? E a AIDS, na época, grupos fundamentalistas religiosos estavam dizendo que isso é um castigo divino. Olha só, vamos usar a religião para descrever doença, né? Descrever medidas científicas, né? É um castigo divino. Ah, isso é castigo de Deus, né? Isso é castigo contra os homossexuais, isso é castigo contra as prostitutas, essas mulheres aí, ó, tô tomando castigo delas. E não, né, galera? Claro que não. Isso é um problema de saúde, tá? Uma relação que teve aí de homem com macaco na África, parece que a história é essa mesmo, tá? Criou o problema do surgimento do vírus da SIDA, que é Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, ou também chamado de AIDS, quando a gente usa a sigla em inglês, né? E a codificação do vírus, tá? A meia-vida do vírus e, enfim, o tratamento que surge aí com os coquetéis, eles descreveram e caíram por terra esse achismo religioso, tá? Então a fecundidade é importante. Expectativa de vida a gente já falou, né? As pessoas estão vivendo mais e a estrutura populacional também é importante de cada religião. E outro quesito, hoje em dia estava em voga. Quando eu formei, eu sou de 2017, da turma de 2017, um assunto era muito recorrente, que era o envelhecimento da população. O envelhecimento da população cria uma nova necessidade no futuro, tá? Agora a gente tem que ter mais geriatras, a gente tem que ter enfermeiros especialistas em home care, a gente tem que ter enfermeiros especialistas em envelhecimento, nas doenças que são próprias da idade. Catarata, tá? Artrose, artrite,
artrite, né? As artrites, né? Os pacientes que agora fumaram a vida inteira chegaram no fim da vida com o pulmão já bastante comprometido, né? Mal alimentação a vida inteira culminou numa pressão alta, culminou no diabetes, né? E quem tem diabetes, né? Não pode ter ferida. O pé diabético é um problema. Eu tô com um paciente que tem, acho que uns 3 meses que a gente está tratando o pé diabético dele e não melhora. A gente apelou agora, a gente foi para a câmara hiperbárica, né? Ele tá lá fazendo a câmara hiperbárica, a gente tá vendo ali se vai melhorar, mas não melhora, cara, é incrível, o pé diabético não melhora, né? É bem complicado tratar o pé diabético. Tudo isso vai culminar nos problemas de saúde que a gente vai ter para o futuro, tá? Então todo esse perfil epidemiológico, ele é fundamental na forma como a gente vai ver e planejar a saúde, tá? A forma como a gente vai ver e planejar a saúde. Galera, é o seguinte, não tinha como eu esgotar o tema. Eu tenho plena certeza que não teria como a gente esgotar o tema. É um tema grande, tá? E é um tema que tá na prova de vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu vou editar, eu vou pegar esse vídeo, vou salvar lá para vocês terem um apoio, uma base, né, de um geral desse tema, que é importante. Vou editar esse material em PDF que está aqui comigo e vou mandar para vocês e quero que vocês leiam, tá? Esse material aqui é um pouquinho maior, ele tem 280 páginas, mas não precisa ler ele todo de uma vez, tá? Lê 40 páginas um dia, lê 40 páginas no outro, faça os resumos, faça as anotações que vocês considerarem mais pertinentes, mas é um material completo sobre vigilância em saúde, saúde ambiental, saúde epidemiológica, saúde do trabalhador, tá tudo aqui, tá? Tá bem legal. Então, esse é o material que eu vou deixar para vocês. O vídeo eu vou fechar agora, vou salvar lá no YouTube e vou mandar o link para vocês. E vocês, quando quiserem, mandem dúvidas pra gente. Outra coisa é que a gente vai tentar seguir esse cronograma, viu, Maicon? E quando vocês não tiverem condições de assistir, a gente vai tentar gravar e deixar disponibilizado para vocês e vamos intensificar os estudos com essa matéria, com o concurso para EBSER. Michael, quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não. Tá tudo bem claro. Foi legal? Foi bem legal essa parte aí. Beleza. Saber que o Sul tá bem à frente. Hã? Saber que o Sul tá bem à frente. E a gente não Sim. tem muitas coisas, né? Sim. O sul, o sudeste, o centro-oeste são as regiões mais ricas e desenvolvidas do nosso país. Mas quando a gente olha lá para o norte, eu falo que viajar para o norte e nordeste é ver o outro lado do país que a gente não conhece, né? Lá existem problemas, por exemplo, com água encanada ainda, né? Água canalizada, né? E isso implica em problemas sérios de saúde. Às vezes bebe água de açude, não é tratado, não é fermentado, problema de saúde grave. Vou deixar disponível esse material para vocês, tá? E a gente vai continuar progredindo nessas matérias. A gente tem um edital grande, viu, Maicon? A gente tem um trabalho aí para fazer, mas a gente vai intensificar. Eu garanto que a gente vai chegar preparado para essa prova. Beleza? Beleza, Wender. Obrigado mais uma vez. Imagina, abraço para ti, bom dia para ti.